Moto Edge 20 Lite, o smartphone mais baratinho da nova linha Edge da Motorola, e nesse vídeo eu trago para você quais são os pontos positivos e negativos que eu tenho sobre ele. Eu já estou há algum tempinho aqui com esse aparelho e nesse vídeo eu vou comentar quais são esses pontos, tá? Para você que está querendo comprar ele, não comprar sem saber tudo, tanto positivo quanto negativo. Então fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu vou começar então a falar sobre os pontos positivos do Moto Edge Lite. Vamos começar então falando sobre a tecnologia Ready For, que é a tecnologia que eles incrementaram aqui dentro em relação a você transformar o seu aparelho em um computador. Aqui nós temos essa tecnologia até mesmo sem fio para você utilizar no computador. Você baixa um aplicativo lá no seu computador, escaneia o código e ele conecta sem fio. Claro, ele não vai ter o melhor desempenho. Para você ter o melhor desempenho, é melhor conectar no cabo. Mas ele já conta também com a tecnologia sem fio para computadores. Então aí você tem o Ready For bem completinho, até mesmo no smartphone mais barato da nova linha da Edge da Motorola, tá? Não sei se eu falei certo, mas a linha Edge da Motorola. Essa tecnologia é muito interessante porque você pode espelhar a tela, pode ver filme, pode ver YouTube, pode transformar no computador. É muito interessante. Eu demonstrei esse tipo de Ready For lá no Moto G100 e eu vou deixar o link aqui embaixo dele para você que se tiver interesse de conhecer como que é, beleza? O segundo ponto positivo do Moto Edge 20 Lite é a sua tela, tá? Aqui nós temos uma belíssima tela de 6.7 polegadas OLED. Aqui você vai ter uma tela com altíssimo brilho e tem também a velocidade de atualização de 90 Hz, tá? Aqui você não vai ter aquela atualização só de 60, vai ter 90 Hz com uma tela OLED muito bacana. Ela é uma tela muito bonita, tá? A Motorola escolheu muito bem essas telas e eu gostei bastante. Tanto que a primeira coisa que você vai se deparar quando você pegar um Moto Edge na mão são as suas telas diferenciadas. Eles até colocaram esses papéis de parede mais escuros nas laterais para mostrar o OLED funcionando, que é aqueles pretos super escuros, porque eles ficam apagados e isso economiza uma bela de uma bateria para você que gosta de ter o aparelho para o dia todo. O terceiro ponto positivo do Moto Edge 20 Lite são as suas câmeras. Na parte da traseira, a sua de 108 megapixels e na parte frontal, a sua de 32 megapixels. Aqui a Motorola ela exagerou um pouquinho, né, em relação a megapixels. Ela falou, vamos colocar 108 megapixels em todos os Edge. E é isso que ela fez. O mais baratinho da família conta com sensor e eu vou deixar passando as fotos aí para vocês conferirem a qualidade. Eu achei a qualidade dele legal, só que eu esperava um pouquinho mais em relação à consistência das imagens. Mas ainda assim, tá muito legal a qualidade, a fotografia fica muito bonita e essa consistência que eu acho que pode estar oscilando um pouquinho, provavelmente vai ser corrigida com uma atualização futura, porque não é nada de hardware, então a Motorola consegue consertar isso facilmente. Mas, no quesito geral, as câmeras dele se saem muito bem, tanto para fotografia quanto para gravação. O quarto ponto positivo do Moto Edge 20 Lite é o seu processador. E por que o seu processador, Luan? Porque aqui a Motorola ela deu valor ao Brasil e trouxe uma versão um pouco superior que a que vem nos Estados Unidos e etc, né? Eu acho que é Estados Unidos. Se estiver errado, eu deixo aqui do lado. Mas lá fora, eles trouxeram com o Snapdragon não, o MediaTek Dimensity 700U, se eu não me engano. E aqui para o Brasil eles trouxeram a versão 800U, que é um pouco superior. Não é nada água para o vinho, mas já é algo a mais. Então a Motorola resolveu trazer uma versão um pouco mais superior aqui para o Brasil, tanto para competir com os smartphones que as outras empresas estão trazendo aqui, que a maioria está vindo com o Snapdragon 700 e 720U. Snapdragon não, Dimensity 700 e 720U. Então eles trouxeram uma versão um pouco acima para ficar por cima dos seus concorrentes. Eu achei uma sacada bem legal. O processador consegue te entregar desempenho para o dia a dia excepcional, você não vai ter problema nenhum. Tem uma ótima economia de bateria, que é algo muito legal vindo dos MediaTeks. E em relação a jogos, você vai conseguir jogar a maioria dos jogos tranquilamente na qualidade média. Alguns mais pesados você vai ter que diminuir um pouquinho, mas você consegue rodar tranquilamente vários jogos. Mas não é que o processador seja ruim para não conseguir rodar no máximo, tá?
Por ser um processador mais novo, alguns jogos não dão compatibilidade, né? O Call of Duty que eu testei, por exemplo, ele roda no médio, mas a gente percebe que ele está muito liso e poderia sim colocar uma qualidade mais alta, mas o jogo não permite. Então aí falta os desenvolvedores dos jogos liberarem algumas funções aí para esses processadores. Mas no quesito geral, o desempenho é excepcional. O quinto ponto positivo do Edge 20 Lite é a sua bateria de 5.000 mAh e seu carregador de 30 watts. A Motorola que ela não capou e trouxe esse conjunto muito interessante para quem preza por uma bateria duradoura durante o dia. Então, se você pretende ter um aparelho para o dia todo, isso daqui não vai ser problema com o Edge 20 Lite. Além do processador ter uma economia de bateria legal, você tem uma bateria grande. E ainda assim, se o seu uso for muito excessivo, você tem um carregador bem rápido para carregá-lo. E agora vamos falar dos pontos negativos. Eu anotei 3 pontos negativos. 2 deles são um pouco mais prioritários, mas eu vou falar deles e vou explicar os motivos que eu coloquei ele aqui no vídeo, tá? Começando pela gravação de apenas 1080p na câmera frontal, tá? Por ser um aparelho da linha Edge, que é uma linha mais premium da Motorola, eu esperava que ele viesse com uma gravação a pelo menos 4K 30 na frontal. Por quê? Porque muitos Samsungs na faixa dos intermediários trazem 4K na câmera frontal. E para quem preza por gravação, faz gravação, trabalha com isso, a linha Edge já vai ser descartada. E a linha Edge, por ser um aparelho mais premium, eu esperava que viesse com 4K nas câmeras traseiras e frontais. Não é um ponto negativo essencial para você não comprar o aparelho, mas dependendo do usuário que estiver assistindo o vídeo, pode ser que a câmera frontal não gravando em 4K seja um ponto negativo. O segundo ponto negativo é a falta de um cabo para a conexão do Ready4 com um monitor externo. Se você não for conectar ele no seu computador, você vai ter que comprar um cabo USB-C para HDMI para você conseguir fazer a conexão do Edge 20 Lite com o monitor ou televisão na sua casa. Isso atrapalha um pouco, né? Porque cabos de qualidade são caros e a Motorola poderia ter mandado o kit já completo para a pessoa usufruir dessa tecnologia, porque é praticamente um dos maiores chamariz dessa linha Edge, porque eles trazem lá que ele tem a tecnologia Ready4 em todos os comerciais. Mas não exemplifica que você vai ter que comprar cabos à parte para conseguir utilizar 100% essa tecnologia. E o cabo não sairia tão mais caro, né, Motorola? Poderia ter colocado aqui um cabinho a mais para deixar o usuário bem feliz e já usar todo o aparelho assim que chegasse em casa. Imagina você compra um carro e ele vem sem motor. Aí complica, né? E o terceiro ponto negativo, que na minha opinião é pessoal, é que o design do Edge 20 Lite é bem diferente dos outros da linha, né? Ele traz uma pegada bem mais simples em relação ao Edge 20 e o Edge 20 Ultra, tá? Então aí, na minha opinião, se você quer um aparelho mais premium, eu recomendo você pegar o Edge 20, que é esse daqui, tá? Mas eu vou fazer vídeo sobre ele, de pontos positivos e negativos, não compra sem ver. Mas o Edge 20 ele tem um design muito mais premium em relação ao Edge 20 Lite. E o Pro também, eu acho que é Edge 20 Pro que eles lançaram, né, nem Ultra. Então assim, eu esperava que o design fosse um pouquinho mais caprichado, principalmente levando em consideração o preço de lançamento e a sua categoria que eles colocaram nesse aparelho, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, são os pontos positivos e negativos do Edge 20 Lite. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vai ter link para comprar ele aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o seu amigo para ele ficar sabendo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.